Município de São Manuel, Fazenda Borborema, Chico Fernandes, conhecendo mais um projeto da Ovinocultura de corte brasileiro, tendo a oportunidade hoje de falar aqui de seleção genética da raça Ile-de-France. Chico, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. É um prazer a gente poder estar aqui. Vamos lá para conhecer esse projeto? Por favor, será bem-vindo. Bora lá para conhecer detalhes aqui desse projeto, entender um pouco mais da raça Ile-de-France e da estrutura das instalações aqui na propriedade Fazenda Borborema, aqui no município de São Manuel, no estado de São Paulo. Luciano, seja bem-vindo, né? A Expedição Bem Brasil é uma honra e um prazer enorme recebê-los. Prazer é nosso. Nós estamos aqui na cabanha Chico Borborema. Aqui são as baias individuais, no quais eu aproveitei da equinocultura, que nós tivemos a criação de cavalo, fiz adaptações para que a gente possa receber os animais para preparo aqui, principalmente esse setor é para animais, preparo de exposição, animais que nós vamos dar encaminhamento na parte genética. Então aqui são baias onde nós colocamos 2 a 3 animais, né, adaptando essas instalações, e um manejo diferenciado, né? Um manejo que os animais recebem uma nutrição separada, diferenciada. Nós temos o manejo de cabrestear, enfim, animais que a gente participa nos eventos ao longo do estado de São Paulo, Paraná e projetos para ir para o Rio Grande do Sul. À medida que você vai selecionando os animais e vai preparando aqui esses animais para participar desses eventos de exposição, os animais vêm para cá para essa preparação. Sim, então é um manejo diferenciado do resto que nós temos aí, objetivando o melhor ganho de peso, objetivando o bem-estar, né? Sempre avaliando a parte de desenvolvimento zootécnico, pesagens, enfim, ganho de peso. Então esses aqui, normalmente a gente segura aqui em torno de 20 animais com o objetivo de participar nas feiras ao longo do ano. E você tem uma parte das instalações aqui dedicada ao restante do rebanho PO, fazendo a seleção. Vamos lá para conhecer detalhes? Vamos lá. Bora lá. Luciano, e dentro desse trabalho de adaptação, então nós começamos aqui, fizemos uma baia de equino, adaptamos para a farmácia, onde nós temos geladeira, micro-ondas para esquentar tanto o leite na época dos cordeiros ou alguma coisa necessária, geladeira onde se coloca as vacinas, né? Temos aqui a farmacinha, onde as seringas, tudo fica bem acondicionado e prático para que a gente tenha acesso ao curral de manejo que eu vou te apresentar. Está bem próximo. Então ficou bem próximo, né? Então aqui nós temos o nosso curral de manejo, né? Onde daqui a pouco nós vamos poder mostrar a eficiência dele, constante num brete de acesso, aonde de uma mangueira maior, nós temos aqui o brete de acesso, o tronco de acesso, o brete. Esse tronco, nós temos 3 divisórias, 4 até divisórias de separação de lotes, que eu acho isso muito importante, né? Nós podemos ir para essa baia aqui, que hoje é utilizada a mamada controlada. Nós vamos para essa curral aqui, segue o curral. Nós temos aqui a divisão para a balança. Aqui ele vem para a balança, certo? E essa porteirinha menor, o rebanho segue para o pé de luva. Eu optei por fazer o pé de luva fora do brete, porque você mantém melhor a cauda com o zinco, com o cobre ou com o formol, e desnecessário ficar passando toda a hora na cauda. Vai efetivamente utilizar dentro da sua necessidade do dia a dia, né? Lá no fundo nós temos o nosso embarcador, que regula de acordo com o tipo de veículo. Ali a gente, com o manejo de porteiras, a gente faz um brete de acesso, né? E aí nós temos aqui onde faz o manejo. Isso que eu queria chamar a atenção aqui, você falava aqui desse jogo de porteiras, né? Dentro do trabalho que você fez aqui no desenvolvimento do centro de manejo, você tem aqui uma seringa que está logo atrás da gente, passa aqui no brete ali, você conduz o animal, né? Inclusive você, que é um criador do Border Collie, um apreciador do Border Collie, uma estrutura dessa com Border Collie é suficiente para manejar, né? Não tem dificuldade nenhuma. O cachorro o rebanho já adaptado, o cachorro sabe trabalhar, você sozinho mais o cachorro, você faz o serviço, que é o que acontece aqui.
o meu colaborador, o Josafá, quando eu não estou na fazenda, ele trabalha sozinho com o cachorro e vai tranquilamente. E todos essas mangueiras dentro do curral aqui têm acesso um para outro. Então a gente pode interligar cada mangueira uma com a outra. Se você fez uma separação de um lote aqui e quer voltar para o tronco, tem uma porteira lá no fundo, ela volta e você volta ali para o brete e vem aqui para o tronco novamente. Chico, né? é importantíssimo ter essa estrutura, né? Pensar hoje numa estrutura de ovinocultura sem ter esse básico aqui para que possa manejar, né? Realmente fica difícil, independente do tamanho do rebanho, né? Ah, não tenha dúvida. Eu acho que a primeira coisa que o produtor tem que fazer é um brete, um centro de manejo devidamente coberto, para que o colaborador e o rebanho trabalhem em condições muito boas, de condições climáticas, de bem-estar, enfim. Isso é muito importante. Você fez aqui também, além desse espaço que a gente está aqui, que é o centro de manejo, nós temos diversas outras partes da instalação que você separa por categorias de acordo com a sua necessidade aqui, né? Isso. Nós temos alguns barracões que a gente vai mostrar e baias que cada baia tem um nível de animal de acordo com peso, idade, objetivo, né? Porque que está naquela baia. Então eu tenho hoje aqui na propriedade nós temos 6 baias coletivas para atender todo esse manejo e baias que eu chamaria individuais, que cabe 2 a 3 animais. Eu tenho 12 baias individuais. Isso facilita o seu trabalho de organização na nutrição, no manejo sanitário, no manejo reprodutivo, identificando cada lote de acordo com a necessidade daquele lote, fazer o manejo que você vem desenvolvendo. Né? E a gente tem aqui uma coisa super moderna, né? que são o número das baias com a quantidade de animais. E todos os meus piquetes, nesse quadro menor, é o gráfico aqui da cabanha hoje, todos os piquetes são numerados, e então com isso a gente faz um trabalho de rotação de pastagem, faz um trabalho de adubação, de culturas, né? Enfim, isso é muito importante. Bom, nós vamos ter a oportunidade de conhecer aqui o centro de manejo em operação, funcionando com animais, vamos ter a oportunidade também de ir a campo para ver os piquetes. Vamos lá para ver esse trabalho? Vamos lá. Bora lá para conhecer detalhes aqui da Fazenda Chico Borborema, Fazenda Borborema, criador Chico Borborema, né, tendo a oportunidade de conhecer detalhes da raça Ile de France e a seleção genética. Fazenda Borborema, Chico Fernandes. Conta um pouco pra gente dessa história, quanto tempo na atividade, como é que começou essa história na ovinocultura, né? Você já há muito tempo criando, mas como é que entrou realmente, como é que você veio entrar e ficar na ovinocultura, Chico? Luciano, eu quando entrei na faculdade, eu fui um dos primeiros criadores de cavalo a palusa no Brasil. Uhum. E isso foi em 77. Em 80 eu entrei na faculdade. Eu sou tequinista e fazia parte da diretoria da Palusa. Aí o doutor Antônio Alves Santiago, saudoso doutor Antônio, era o diretor técnico. E chegou para mim e falou: Chico, a raça Palusa precisa de um inspetor específico da raça. A gente vai pedindo favor para todo mundo. Uhum. Eu falei: eu topo. Ele falou: mas eu sou estudante. Ele falou: não, isso aí, como todo brasileiro, agora, como é que é? Já passou? Já deu, né? E aí, então, eu fui trabalhar no Brasil inteiro, aqui no Brasil inteiro fazendo inspeção. E eu ia para o Rio Grande do Sul, via aqueles rebanhos, 10, 12, eu atendia criadores lá com 12 mil matrizes de ovino, e falando, eu entreguei a lã, eu comprei aquele campo ali, dei de garantir minha safra de lã e tal, eu, caramba, e comendo, né, comendo cordeiro de ovelha, assada, bife milanesa, eu falava, caramba, que delícia. E aqui na fazenda a gente tinha umas ovelhas, umas carneiras, né? Sem raça definida, nada. Ia para o Nordeste, aquele rebanho enorme, que na época eu não tinha disciplina de ovinocultura, achava que tudo era cabra, né? Depois que eu fiquei sabendo, né? Rabo para baixo, ovelha, rabo é caprino. E aí eu tive a disciplina de ovinocultura na faculdade, o professor Edson Ramos de Siqueira, e aí me despertou esse lado. Por quê? Era a terceira carne mais consumida no mundo. Verdade. Você tinha países envolvidos totalmente na ovinocultura, e eu tinha o espelho do Rio Grande do Sul, que eu ia 2 vezes por ano por causa do cavalo. Já estava lá empunhado no meio das exposições, aquele negócio. Cheguei aqui, propus para o meu pai, né? Vamos criar ovelha, tá? Meu pai falou: mas caramba, aqui não é lugar, você já viu? Eu falei: pai,
Se não der certo, a minha república, onde eu morava numa república, a gente come o rebanho inteiro. Vamos comprar umas 20 ovelhas. E aí começou essa história. Que ano isso? 1984. 84. 29 de setembro de 84, eu comprei meu primeiro rebanho. Eu já era formado, já tinha uma amizade muito grande com o professor Edson. Ele e mais algum grupo fundamos, reativamos a Aspaco. Sim. Né? A Aspaco foi fundada em novembro, reaberta, vamos falar assim, em novembro de 84. Então, talvez esse seja a minha veia, né, de associativismo. Trabalhar no Apalooza, organizando evento, recebendo criador de tudo que é canto, depois entrei na Aspaco, né? Bom, e eu sempre ouvindo os gaúchos e tal, sempre tive isso. Você gaste dinheiro na genética, na nutrição e depois na instalação. Então, aqui em casa, hoje nós temos uma miscelânea de barracões diferentes, porque sempre foi material utilizado. Claro. Isso é importante para mostrar que a atividade vai muito bem sem você fazer altos investimentos em infraestrutura. Não precisa ser megalomaníaco, né, de achar que vai fazer coisa aí que a atividade tem que pagar, né? Se falar para você que eu não gostaria de ter um barracão com corredor central legal e tal, gostaria muito. Mas ainda está no projeto. Claro. Né? Faz 40 anos que está no projeto. Mas de toda sorte, você conduziu, né, ao longo desses 40 anos uma ovinocultura extremamente funcional, quer seja uma época no rebanho comercial e agora no rebanho PO, e as instalações extremamente funcionais. E que os animais estão muito bem adaptados e você conduz a atividade. Né? Então aqui em casa nós temos várias divisórias de barracões, baia aqui, baia lá e tal, e a gente vai, cada etapa do manejo produtivo, nós vamos utilizando essa infraestrutura. Então, hoje nós estamos aqui agora, numa instalação, numa baia, aonde são a última minha desmama, borregos que estão agora com 5 meses, ainda estão com a lã de cordeiro, que já vieram numa seleção na parição, peso ao nascer, peso ao desmame, com formação, eu já descartei uma parte. E foi para baixo. E aqui esses já passaram pelaquela primeira crivo de seleção. Nós temos agora uma nova avaliação, ganho de peso, olhando os aprumos, desenvolvimento testicular, o padrão racial estão dentro do padrão. Nós estamos com um lote aqui de borregos, aqui, média de 5 meses? 5 meses. 5 meses. 5 meses. Esses animais, qual é o manejo? Recebe suplementação de silagem com ração no coxo, tem uma área de sol que eu brinco, é o meu canteiro do Hemonx, então ali eles já estão tendo contato com a verminose. Mas vai começar, inclusive, é outro critério de seleção. Sim, né? que eu já faço há muitos anos, né? Inclusive teve o último trabalho de pesquisa que foi feito aqui na fazenda pela Unesp de Botucatu, foi uma dificuldade no rebanho acharem ovelhas susceptíveis, né? Para poder fazer, era um trabalho de avaliação de princípio ativo e tal. Teve dificuldade no meu rebanho de achar... Já estavam animais resistentes a verminose selecionados para isso. Exatamente. Né? Infelizmente, depois houve uma divulgação desse trabalho dizendo que o Ile de France era susceptível à verminose. Claro, pegaram só as ovelhas susceptíveis e é uma pena que isso é outro assunto. Mas aqui, dentro da gente, a gente já tem. Por quê? A minha maior preocupação e a maior venda de animais que eu tenho aqui não é em exposição. A exposição, na verdade, a exposição faz 2, 3 anos que eu estou retomando em exposição. A exposição é uma vitrine da atividade. Exatamente. Né? O que eu vendo aqui é para o produtor comercial. É o cara que vem aqui, escolhe... Compra e leva lá no rebanho. E às vezes aquele produtor que você chega para ele e fala, olha, eu vou te recomendar, faz isso, o cara não faz nada. Né? Então hoje aqui na propriedade, nós vendemos animais já acima de 9, 10, 11 meses. Importante você falar, esse animal que já passou pelo critério de seleção, já fez andrológico, né? Sim. Um animal que já passou também nas fases de registro da associação, você é um criador de PO, né? E, inclusive técnico da ACO, registrando para outros rebanhos. Quer dizer, ele já passou por todo um critério onde o produtor vai levar o animal comprovado, pelo menos já testado para aptidão à reprodução. Né? Isso, e ele está com 85% do desenvolvimento dele já atingiu. Então, qualquer manejo errado que esse comprador, esse criador fizer, não vai sentir. Se um produtor leva um cordeiro desse e solta nas ovelhas, na pastagem,
ele vai parar de crescer. Ele vai ir para trás, vamos falar assim, né? Nessa fase aqui, É ainda importantíssimo. tem ainda um tempo para desenvolvimento. Né? Tem criador que fala, faz mais barato, eu levo esse pequenininho aí, faz mais barato. Esse barato é muito caro. E principalmente para você que vendeu. É verdade. Porque depois vai falar mal, não, isso aqui que eu comprei do Chico. Ele não vai falar que ele comprou bicho pequeno, ele vai falar, comprei um bicho no Chico, olha o que virou. Então, esse trabalho, o produtor de genética, ele tem que ter essa consciência que existem etapas a serem atingidas para depois você receber o dinheiro. E é importante para quem está nos acompanhando na Expedição Bem Brasil comprar reprodutores de produtores idôneos, que tem essa preocupação de animais selecionados, com critérios zootécnicos, registro, que vai te garantir o animal, vai te dar o exame andrológico, o animal apto à reprodução, né? E aquele velho ditado da pecuária, boi de milhão, vaca de tostão, é investir em animais PO. Aliás, Chico, eu queria até aproveitar esse gancho dessa nossa conversa, né? A gente vê muitas vezes os produtores que estão aí ou iniciando na atividade, ou mesmo produtores que já têm uma determinada quantidade de animais. Eu estou começando, eu não vou investir agora no animal de genética, eu quero comprar um animal mestiço, etc. Eu queria que você, na sua experiência, nesses mais de 40 anos na atividade, né, como é que você vê essa fala do produtor, essa atitude do produtor de comprar reprodutores mestiços? Não, eu até entendo, por um lado, aquele criador que tem 20 fêmeas, por exemplo, vai pagar hoje o preço comercial de 3, 4 mil reais, né? Puxa, mas é um investimento, uma loucura. Só que hoje, a preço de mercado, se a gente pensar em preço de cordeiro no mercado, um cordeiro hoje, pronto para o abate e tal, ele está valendo aí 700 reais. Exato. Né? Então, 3 mil reais, vamos pôr 3 mil, vamos pensar por baixo, 3 mil reais. 3 mil reais são 3 cordeiros, 3 vezes 7, 21, 4 cordeiros. Ele com 20 fêmeas, se nascer metade fêmea, metade macho, nasceu ali 10 machinhos, ele vendeu, já pagou o reprodutor e sobrou as fêmeas. Né? Exatamente. Fora a vida útil do reprodutor dele, que ainda vai estar lá. Né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar isso. E o ganho genético, a heterose, é imbatível. E aí, e um detalhe, né, Chico? Nós temos uma relação macho-fêmea, em média, aí, 1 para 50, 1 para 35 no reprodutor mais jovem. Um bom reprodutor vai deixar descendentes bons. Um reprodutor ruim vai deixar porcaria. O ganho de peso, a conformação da carcaça, a habilidade materna das fêmeas, das filhas, né? Isso aí tudo tem que ser levado em conta. E não tem como você achar que aquele animal que tem aquela conformação, vamos citar o Dorper, né? É cabecinha preta, tal. ele é Dorper. Às vezes o Dorper imprime tão bem que às vezes é um meio sangue. E ele não vai dar o resultado esperado. Né? Então, o registro animal PO, ele tem... E uma coisa, Luciano, que eu gostaria também, aproveitando a dicha, às vezes o criador compra um reprodutor de 1 ano e ele fica com o carneiro até 6, 7 anos na propriedade. Às vezes utiliza de cobrir a fêmea, as filhas, ou até mantém aquele carneiro, vai comprar um outro. Tá? Você tem que, num rebanho comercial, você tem que utilizar o carneiro, comprou de 1 ano, usa 2 a 3 estações de monta e vende. Às vezes a sua relação financeira de troca é muito menor. Às vezes até não existe. Você comprou um carneiro de 3 mil, ele produziu super bem, o carneiro está com 3 anos, vai um interessado lá, você vai vender, olha a produção desse carneiro, olha que fantástico. Quanto você quer? 3 mil. E vai comprar, aí você vai comprar outro por mesmo 3 ou 4. Renovando aí Agora, às vezes, o criador me liga, eu queria trocar o carneiro. Pô, mas quantos anos? Tá com 5 anos. A vida útil dele já está lá. Já foi, até vai servir mais 1 ano, 2 anos. Mas ele não vai poder oferecer pelo valor mesma que ele condição. Comprou. Então, isso é uma coisa que o criador tem que ter conhecimento e vontade. Comprei anota lá. Comprei um carneiro do Chico, está com 1 ano de idade. Gostou da raça, quer ir lá buscar de novo? Quando ele tiver 3 anos, às vezes até o Chico... Ô Chico, você tem porque aquele de 20 ovelhas, a gente fala, viu, vai numa propriedade, compra um carneiro de 3 anos. O cara já está querendo trocar. Você vai usar mais 2 anos, e aí você faz carne ensopada do bicho e beleza, né? Então é bem por aí. Mas lembrando que um reprodutor PO se paga e se paga muito bem. Você comprar um reprodutor, já começar com o pé direito, leve animais registrados, animais de procedência, escolha a raça e escolha produtores idôneos, onde você começa com o pé direito. Bom, nós estamos aqui com esse lote de 5 meses, processo de seleção, e você já tem um outro lote aqui de 7 meses que já passou por um crivo. Já passou um crivo mais, aí já está pronto para o mercado. Já começa a ver. Vamos lá para ver se já está maturada.
Bora ver esse lote? Vamos embora. Bora lá para a gente ver aqui esse processo de seleção aqui na Fazenda Borborema. Bem, Chico, nós mostramos lá aquele primeiro lote de 5 meses, animais que estão passando por acabaram de ser desmamados, passaram por um primeiro processo de seleção, e agora aqui já um lote que já está numa segunda fase de seleção aqui na cabanha. Exatamente. O que a gente busca, Luciano? Esses animais, eles serão futuros reprodutores comerciais em rebanhos de fêmeas a campo, né? Então, aqui na fazenda, a gente tem uma preocupação em que não adianta eu tratar 100% esses animais, que eles possam atingir aí o peso máximo de 100, 120 quilos, serem muito bons nesse quesito, e quando chegar lá no campo, ele não vai conseguir demonstrar, fazer o serviço no qual ele foi adquirido. Verdade. Então, aqui a gente já tem um lote que já passou daquele lote de 5 meses, nós já desqualificamos alguns por problema de testículo, problema de exame de sêmen, tá? E esses daqui, hoje, eles têm um manejo que é uma parte do dia tá aqui, à noite, comendo e recebendo a suplementação, a outra parte do dia ele está totalmente a campo, nos piquetes, já recebendo chuva, sol, já se adaptando, já estão em contato com a verminose, né? Nós já temos aí, fazemos já o exame, a seleção, e isso aqui então já está pronto para o comércio. Agora vai ter que acontecer o quê? O técnico da Arco, que aqui, apesar de eu ser o técnico da Arco, eu não sou da propriedade, claro. Ele vem, faz a avaliação, faz a confirmação, e aí eles já estão aptos à comercialização. Então, essa adaptação do coxo para o campo é feito com essa idade, não, com 7 meses por aí, eu já começo a soltar mais, ter mais adaptação. Já choveu, não choveu, ele está solto, e com isso a gente vende um animal que o comprador, e graças a Deus eu estou aqui há tantos anos e tenho clientes já históricos, né? Porque eles levam esse animal, chega lá, o bicho sai cobrindo. Falando desse seu cliente, desse seu público que você tem trabalhado, a raça Ile-de-France, o pessoal tem trabalhado o cruzamento com outras raças para ter essa aterose e para ter uma conformação de carcaça melhor. Que público é esse e como é que eles têm utilizado a raça Ile-de-France? Olha, o Ile, ele tem, a maioria do pessoal tem, maioria não, uma grande parte está sendo absorvente. Tá. Eles partiram de uma raça sem raça definida, o santinês, e eles estão gostando do trabalho que o Ile está implantando, e eles estão fazendo a absorção. Eles estão chegando a fêmeas, orelha limpas, no padrão do Ile. E outra parte, ele está utilizando o Ile-de-France, principalmente para transmitir ao cordeiro marmoreio, conformação e sabor. Então a gente tem observado determinadas raças que estão sendo apuradas para 3/4, 7/8, que nesse momento o Ile está entrando para dar, para não perder a estacionalidade, não perder aquele período curto de estacionalidade reprodutiva, e transmitir marmoreio, conformação, maciez e sabor no cordeiro. E pensando exatamente na precocidade em termos cordeiros, né, com bom acabamento de carcaça no menor espaço de tempo possível, que é o que o confinador, é o que o produtor comercial tem buscado, né, para ter eficiência produtiva, como é que você vê a utilização do Ile-de-France nesses cruzamentos com esse objetivo? Bom, eu aí não vou usar o Chico Fernandes, eu vou usar os dados que a Aspaco tem no CCP, no Campeonato Cordeiro Paulista, nos últimos anos, né, a participação do Ile-de-France, esse ano de 24, ela foi a raça campeã, apesar do CCP não ser uma competição de raças, sim, a gente observa o Ile-de-France sempre na frente. Tanto que não é que esse ano de 24, eu, Chico Fernandes, fui lá para o final da CCP. Eu levei cordeiros, eu não tinha cordeiro, levei fundo de cordeiro meu, mas quis participar, claro, e foi lá embaixo, mostrando o quê? Que o trabalho genético, nutrição é muito importante. Tá? Então, o Ile, nesse sentido, na minha opinião, ele é espetacular. Porque ele dá habilidade materna, ele dá facilidade de parto, ele dá prolificidade, né? Então você pega a fêmea, as cruzas santinês e dobra, vamos citar. Você coloca um Ile-de-France,
você vai ter a prolificidade que o santenês também tem, Sim. você vai ter a conformação de carcaça que o Dorper tem, entrando com marmoreio, entrando com maciez e com sabor. Já nasce no ponto de abate. Ah, você já fica babando, viu? Nós estamos vendo aí a utilização da raça Ile de France aqui na Fazenda Borborema, com o criador Chico Fernandes, né, trabalhando aí a seleção da raça Ile de France para que os criadores tenham a oportunidade dessa heterose na produção de cordeiros e animais PO selecionados a campo, porque você tem a oportunidade de trabalhar o seu rebanho com um custo cada vez menor. Bom, Chico, dentro do seu projeto aqui, trabalhando Ile de France, né, a gente está vendo aqui um rebanho fêmeas PO a pasto, né? E a gente tem procurado sempre conversar com os criadores por onde a gente tem passado desse trabalho da ovinocultura a pasto, desmistificando um pouco de que a ovinocultura a pasto não é possível, a gente tem o problema da verminose, tem ataque de predadores, etc. Mas a gente vê vários criadores trabalhando a pasto com muita eficiência, né? E reduzindo o custo de produção, né? É uma coisa importante hoje, claro, existem propriedades que hoje em dia ficam um pouco mais com mais dificuldade, não é um impeditivo na criação. Mas eu estou há 40 anos na atividade e sempre criei a pasto. Aqui é uma terra fraca, uma terra de solo arenoso, a braquiária decumbens é predominante aqui na pastagem. Nós sabemos, hoje em dia, como aconteceu no gado Nelore, que antigamente vaca pegava fotossensibilização, hoje raramente o bezerro. O mesmo acontece na ovinocultura. Nós temos que cuidar hoje com o cordeiro. Com certeza. Mas a ovelha adaptada não tem problema, vai muito bem. E aí está o meu rebanho. Nós estamos aqui, ela permanece na pastagem 100%. Infelizmente, de 2 anos para cá, eu estou fechando mais próximo, em piquetes próximos da minha casa, das nossas instalações, devido a problema de ataque principalmente de onça parda, né? Apesar de termos os maremanos, nós tivemos algumas áreas de escape, mas isso barateia demais. O produtor tem que buscar isso daí. A gente sempre falando aí que o custo de produção hoje representa aí, dependendo do sistema de produção, de 60% a 70% do custo, a alimentação, né? E buscar a eficiência de um animal altamente adaptado a pasto, a gente tem que buscar a ovinocultura a pasto, né? E sabe uma coisa que o pessoal, a gente tem esse dado da porcentagem do custo da alimentação, e o resto é uma parte de remédio, o resto é o próprio funcionário. Mas a gente tem que pensar que o colaborador nosso também tem que ter uma área, assim, não tem aquela obrigatoriedade. Então, no momento que você consegue estruturar a tua propriedade para que esses animais permaneçam mais a pasto, é menos serviço que ele vai ter que ter de fechar, de tratar, né? E isso aí ele pode fazer, inclusive, outras atividades ou até mesmo o cara não chegar e falar, nossa, eu não aguento mais trabalhar, é igual gado de leite. Vai chegando num ponto, ele já não tem espaço para ele mais, vai todo dia. Então, isso possibilita você ter uma mão de obra mais entusiasmada, né? E o rebanho muito mais sadio também. Porque você não tem aquela concentração em um lugar mais apertado. E viabiliza realmente fazer uma ovinocultura de um custo, né, compatível com a atividade, para que você tenha realmente a eficiência produtiva, reprodutiva e econômica dentro do processo. Né? E nós em São Paulo, a grande maioria, nós conseguimos, um tipo de pastagem que nós temos, de uma lotação muito boa. Eu sou contra, Chico Fernandes, sou contra lotações de 30, 35 ovelhas por hectare, como se preconiza, né? Eu acho que, vamos falar em hectares, eu sou daquele que tem que ter de 10, 12 ovelhas por hectare, por questões da verminose, por questões da qualidade da pastagem, mas a nossa pastagem tem uma massa muito grande. Sem dúvida. Quando a gente fala em altas lotações, a gente está pensando no verão. Chega no inverno, na seca. Quantos produtores não se organizam e aí chega aquela braquiária maravilhosa como está aqui. Hoje eu sou um cara orgulhoso de te receber aqui, porque olha quanto pasto bonito. Verdinho. Venha em agosto aqui. Seca. Você conhece a saúva, essa aqui já passou ontem aqui, né? Então a gente tem que se estruturar. É verdade. E seca tem todo ano. Né? Pô, esse é o problema de São Paulo, da nossa região, né? Daqui para cima. O Paraná, Santa Catarina, eles têm condições de fazer passagem de inverno, que são custos, né? Claro. Mas eles têm essa condição que nós não temos. Agora, acho que tem um outro detalhe aqui no estado de São Paulo, e você tem aqui, né, uma vivência forte no estado de São Paulo, não só em São Paulo, como várias regiões do Brasil, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas São Paulo tem uma competição, ou um custo de oportunidade da terra
por exemplo, com a cana-de-açúcar, com a laranja, com o eucalipto, tem diversas outras culturas que acabam pressionando a área de pastagem, né? Não, Como é que você vê isso também? Olha, eu vou dar um exemplo da minha família, que é uma propriedade familiar, né? Nós temos uma área de 750 hectares, né? E hoje de pastagem nós temos 53 hectares de pastagem, tá? Então o que fez a gente sair de uma área que era 100% pecuária de corte? É a rentabilidade, a facilidade do arrendamento, as empresas que nós estamos aqui, tem usina de álcool, tem agora empresas de celulose, que fica batendo na nossa porta. E aí, vamos arrendar? Vamos arrendar? Vamos arrendar? E aí, eu sou o mais novo dos meus irmãos. E então eu não posso impedir que meus irmãos recebam uma rentabilidade para ficar, porque eu sou um amante da pecuária, né? Tanto ovina como bovina. E então isso é uma realidade. Muita gente tem que, e São Paulo tem essa característica, né? E a gente vê aí como parece, né? A gente tá conhecendo a sua propriedade hoje aqui, tendo a oportunidade aqui dessa visita, e parece que o modelo, né, que você implantou aqui é o modelo que a gente vê nas outras propriedades. No entorno da sede, ou mais próximo à área de residência, ficou a área de pastagem com a pecuária, né, e as áreas mais afastadas, onde ficou a cana, o eucalipto, etc., trabalhando dessa forma essa multipluralidade de atividades, né? E isso possibilita você fazer uma rotação até das pastagens. Hoje nós estamos aqui com milho, recuperando as pastagens mais degradadas, e tem a instalação hoje da propriedade, que antigamente, há 30 anos atrás, era a cereja do bolo, né? O comprador da fazenda ia ver como é que é a série, né? Hoje, os grandes compradores de terra, eles querem saber qual é a máquina de esteira que vai derrubar tudo isso para fazer lavoura. É verdade. Para fazer lavoura. Ele quer aproveitar o palmo, né? 100%. Hoje, infelizmente, a área de instalações na propriedade é que mais vale. Eu tenho aqui, você vai conhecer, eu tenho paineiras centenárias dentro da... Ai, que maravilha! O cara olha e fala, nossa, isso é um problema para mim. A tua terra valeria tanto, essas árvores centenárias... Eu tenho que tirar isso fora. Então, mudou muito o perfil. Mudou muito o perfil. Poxa, que nós estamos vendo esse lote a pasta aqui, vamos ter já foi embora, a oportunidade desse manejo. Aliás, diga-se de passagem, né? Aqui nós estamos conversando com um especialista na ovinocultura, vamos falar aqui muito do Ile de France, como outras raças, técnico da ACO, Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, inspetor oficial da ACO, né, do registro genealógico, mas também um apaixonado pelo Border Collie, um criador referência do Border Collie. Nós vamos ter a oportunidade de ver um pedacinho dessa conversa do Border Collie. Nós estamos aqui com um cachorro que está ali atento, esperando o comando, para buscar esse lote que está lá, né, para a gente levar para o curral para começar a ver o manejo aqui, Fazenda Borborema, aqui no município de São Manuel. Vamos ver esse trabalho desse cachorro? Levando lá? Eu iniciei o trabalho com Border em 1990 e de lá para cá eu sou um aficionado. Ziva, come here. Como é que ele fica atento, né, Chico? A gente fala sempre, é uma ferramenta de trabalho fenomenal. Essa é uma né? cadela que anda comigo no carro, onde eu vou, e já tá não querendo papo. Away. Aí aqui na fazenda o rebanho já está condicionado. Tá. Luciano, então, e aí o rebanho fica parado. Agora que vai ver o cachorro, você vê ele se afastar. E é interessante no comando, né? Você deu o comando, ela vai lá atrás, ela faz a volta toda para começar a trazer o rebanho aqui para onde a gente está, né? Essa cadela tem uma característica que ela é muito calma, né? E então ela sabe que ela tem que ir devagar. O rebanho já vai se posicionando, ele está vindo, né? O meu funcionário, o Josafá, ele hoje também, ele tem um cachorro, o cachorro é mais novo, então ele está deixando o cachorro mais fechado. Mas ele sem o cachorro aqui, ele não trabalha. E aqui lembrando que a gente tem falado por essas passagens que a gente tem tido, né, da ferramenta que é o Border Collie, é uma ferramenta de trabalho fenomenal, importantíssima para que seja trabalhada, e a gente vê. O rebanho estava lá no alto enquanto a gente estava conversando aqui, e o Chico já veio dando comando, a gente está vendo aí o rebanho aproximado da gente, está aqui sendo conduzido lá para o curral, que é o que nós vamos ter a oportunidade de ver agora, essa condução do Border Collie aqui, Fazenda Borborema, Chico Fernandes, aqui no município de São Manuel. Porque a gente já percebe essa condução aí, né? Os animais indo para o corredor, né, para ser conduzido ao curral, Isso. E as Zivas já atrás ali conduzindo. É muito interessante esse trabalho do Border Collie, importante ferramenta, né, Chico? Olha, a gente sempre recomenda, né? As pessoas às vezes veem um trabalho desse e falam, eu vou comprar um Border Collie.
Então nós temos que sugerir a todos aqueles interessados que procurem animais de origem, né? Isso é igual ao maremano. Hoje o maremano se espalhou. É verdade. E tem gente que não tem sucesso com o maremano. Por quê? Comprou irmão de irmão, não tem uma história, né? E o border é a mesma coisa. Ele pode ser uma ferramenta maravilhosa ou pode ser uma grande dor de cabeça. Às vezes acaba sendo só um cão de companhia, não um cão de trabalho. Exatamente. Né? O mais importante, o produtor tem que saber que a ligação do cachorro com a pessoa é importantíssimo. Às vezes ele pega um filhote, manda para um treinador, o cara treina o cachorro, ele vai lá, não pega o cachorro, traz para a fazenda e acha que ligou o botão e sai andando. Então ele tem que saber como é que se conduz esse cachorro. É treinamento do cachorro e do proprietário, né? Do proprietário. São 3 espécies diferentes que tem que se integrar. É verdade. Se entender. É a ovelha, o homem e o cachorro. Então, vamos vendo aqui, conduzindo esse lote de ovelhas Ile-de-France, PO, aqui da Fazenda Borborema, para te entender um pouco do manejo. Nós vamos conhecer detalhes agora lá nos currais e esse trabalho sendo desenvolvido aqui pelo criador Chico Fernandes. Chico, nós estamos aqui numa propriedade e um criador dedicado ao Ile-de-France. Ao longo da sua história, o Ile-de-France foi também uma paixão, né, que você veio desenvolvendo, veio trabalhando, inclusive um dos pioneiros aí na seleção genética e no programa de seleção genética da raça Ile-de-France. Que características você destacaria da raça para o criador que nos acompanha e que muitas vezes está focado na produção de carne, mas ainda não conhece as características da raça Ile-de-France? Bom, Luciano, eu lido com o Ile. Antigamente o Ile-de-France entrou na nossa criação na produção do cordeiro comercial. Nos anos de 90, 91, 89, eu utilizava reprodutores apenas. Eu comprava reprodutores e cruzava com ovelhas corredalho. E nos chamou a atenção dois pontos importantes, que naquela ocasião eu utilizava outras raças também, lanadas, né? O Ile-de-France, os machos Ile-de-France eram os primeiros que entravam nas fêmeas interessados na monta. A partir de setembro, outubro, nós observávamos o interesse, o libido do reprodutor na monta. Tá. E aí, isso aí eu fui vendo, né? Quer dizer, dentro das raças exóticas de carne que nós temos no Brasil, o Ile-de-France tem uma das menores estacionalidades reprodutivas. Interessante falar isso, porque isso às vezes é um tabu no produtor entender que a raça lanada é uma raça que tem uma sazonalidade bem proeminente. No caso do Ile-de-France, ela é bem menor. Então, me possibilitou, ao longo desses anos todos, ter lotes de monta em diferentes períodos para ter produção de cordeiros em diferentes épocas. E hoje a gente observa, aqui no meu caso específico, que eu estou no centro do estado de São Paulo, essas ovelhas, a raça Ile-de-France, essas ovelhas nunca tiveram problemas de adaptação, principalmente aquelas criadas aqui, claro. Sim. Porque senão eu não estaria criando em 40 anos, eu tinha parado de criar ilha, se elas não produzissem. Então são ovelhas que são prolíferas. Eu tenho aqui, numa condição de pastagem nutricional não tão eficiente, os meus índices são em torno de 1,42% de cordeiros nascidos, de prolificidade, né? E uma coisa muito interessante aqui, eu queria fazer uma parte, com a vinda do White Dorper para o Brasil, porque o que se falava muito do Ile-de-France era focinho cor-de-rosa, casco branco, isso aí não aguenta sol, isso aí não aguenta o nosso clima tropical. E eu cheguei a ter cruzas, mais de 2.000 fêmeas cruzadas de Ile-de-France, e eu ficava olhando e falava, pô, né? E não adiantava você falar, porque a concorrência era maior, né? É verdade. Agora com o White Dorper, a gente vê o White Dorper no Nordeste, a gente vê no Brasil inteiro. Eu fui na África do Sul, eu vi o White Dorper lá, que não via uma árvore a 100 km, né? E a gente realmente não tem. Claro que se você tem pastagens com sombreamento e tal, qualquer raça ajuda, claro, vai querer. A questão de ambiência e bem-estar, né? Exatamente. Aí nós temos aqui, a raça tem a lã, né? Que, claro, ela é um problema a partir de 1 ano que não seja tosqueado. Aí você vai comer, é igual a gente, não cortou cabelo, começa a ter chance de ter piolho, é uma má apresentação. Então, nós temos aqui em São Paulo profissionais que fazem a tosquia, mas o Josafá, ele consegue tranquilamente, hoje nós vamos ver o Josafá tosqueando. Claro que eu não faço ele tosquear o meu rebanho,
O que o Jossa faz aqui são pontual, determinados animais que vão para exposição, ovelhas de descarte e tal. E eu já tosquei, Chico Fernandes, já tosquei muita ovelha, corredalha ainda, naquela tesoura martelo. Aquela tesoura... Então a gente comenta assim, quando vem um cara comprar um reprodutor, ele, mas o que eu faço com a lã? Eu falei, derruba o carneiro numa carriola, pega a tesoura martelo de tosquia, você vai levar meia hora para tosquear teu animal, vai cortar um pouquinho, você vai ter que tomar um Dorflex, mas acabou o problema. Verdade. Né? É uma vez por ano. Então, a lã, ela ajuda o animal a se adaptar. A gente observa aqui, ó, o rebanho está chovendo, o rebanho está pastando, não está procurando sombra. Você viu lá, nós trouxemos os animais, ontem choveu, então, e ela tem essa prolificidade, é uma boa habilidade materna. O cordeiro, um ganho de peso significativo, tanto que esse ano, quem ganhou o Campeonato Cordeiro Paulista foi o lote de Ile-de-France, e quem analisar, olhar os últimos anos, o Ile-de-France sempre está na pontinha, primeiros, é verdade. Né? E aí cada um tem a sua opinião, mas para mim não existe carne melhor. O sabor da carne do Ile-de-France, o marmoreio do Ile-de-France, para mim, né? Não vou dizer que não existe outras carnes, outras raças, porque aí o meu lado associativista não deixa eu falar que o Ile é o melhor. Mas eu estou muito satisfeito. Eu já tive outras raças aqui que não se adaptaram nesse manejo. Nós temos ainda algumas ovelhas comerciais, que são as ovelhas mimosas minhas que eu não vendi, porque eu tive que reduzir o rebanho para organizar essa parte de pastagem. Mas eu já estou com esse lote todo inseminado. Nós vamos fazer agora a ultrassonografia para saber a taxa de prenhez. Já é um lote que está há 3 anos no programa de melhoramento genético. A raça Ile-de-France, a Associação Brasileira, foi a primeira associação, como associação, a implantar o programa de melhoramento genético. E eu já estou há 3 anos, eu fui o pioneiro no primeiro ano e estamos até agora. Com isso nós estamos analisando os índices de produção e ela tem respondido muito bem. Aqui no estado de São Paulo, muita gente me pergunta, pô, mas você é o único criador PO, né? Por que não se cria mais? Existem muitos rebanhos comerciais de Ile-de-France. Tanto que eu vendo 25, 30, de 25 a 35, dependendo do ano, reprodutores, né? E rebanho PO, o que falta para o Ile-de-France? Marketing. Verdade. Nós somos meio acomodados e a maioria dos criadores de Ile-de-France são produtores rurais, são pessoas que não são investidores. Está no dia a dia mesmo. Está no dia a dia, né? A gente vai no Rio Grande do Sul, ninguém tem problema de comercialização. Você fala, mas vou divulgar o quê? Eu vendo tudo, para que eu vou divulgar? Então, essa mentalidade de mostrar a raça. De mostrar a raça, a gente está... A raça, a nossa associação, eu como vice-presidente falo, nós estamos mudando isso, graças a Deus. Mas por isso que eu tenho uma comercialização boa e hoje nós estamos no estado de São Paulo, tem mais 4 criadores introduzindo a raça, entrando no PO, porque tiveram bons resultados no rebanho comercial. Perfeito. Tá? Estamos vendo aí mais detalhes aqui com o criador Chico Fernandes, carinhosamente conhecido como Chico Borborema, Fazenda Borborema aqui em São Manuel, no estado de São Paulo, falando da raça Ile-de-France. Nós vamos conversar muito sobre Ile-de-France ainda, vamos falar mais características da raça, mas a oportunidade de vermos aqui esse lote de matriz a pasto, e falando um pouco dessas características, da habilidade materna, prolificidade, ganho de peso, que é o que o criador, produtor de carne, busca, né? Nós vamos falar exatamente desse trabalho, do desenvolvimento da ovinocultura de corte no estado de São Paulo e no Brasil. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação?
A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Bom, Chico, nós estamos tendo a oportunidade aqui, né, de conhecer um trabalho bastante diferenciado, não no contexto geral, mas em função de uma raça, né, que até então a Expedição Bia Brasil não teve a oportunidade de mostrar o seu potencial, características e detalhes da raça, que é a raça Ile-de-France. Você está desenvolvendo um trabalho aqui, você passou por etapas diferentes aqui no projeto, num projeto comercial, com um rebanho grande, com um bom volume de matriz, né, e agora você está focado em um processo já há alguns anos de seleção genética, acreditando muito no potencial da raça, né, para difundir a raça no estado de São Paulo e em outros estados, né? O que você vem fazendo? Como é que foi essa história, onde você levou esse rebanho a um patamar com um número bom de fêmeas e hoje você está focado aí no PO? Bom, Luciano, primeiro eu agradeço essa oportunidade de poder contar essa história, principalmente da raça Ile-de-France. Então, sim, quando nós começamos a criar ovinos, era para a produção comercial de cordeiro. E por questões de oportunidade, eu tive conhecimento do Ile-de-France e sempre trouxe reprodutores Ile-de-France do sul, do Paraná, para fazer a cobertura dessas minhas ovelhas comerciais. Depois de um tempo, nós tivemos a oportunidade de adquirir um rebanho de Ile-PO, uma parte de rebanho de Ile-PO, para produção de uso apenas nosso. Para a propriedade. Nós chegamos a ter, numa outra propriedade, com a família do meu filho, 2.100 matrizes. Então a gente sentiu a necessidade de ter um rebanho PO produzindo reprodutores adaptados para a utilização. Com a mudança minha, voltando para a propriedade, a Fazenda Borborema e tal, eu já tinha um rebanhozinho de 50 ovelhas PO e trouxe em torno de 350 ovelhas comerciais e fui tocando isso até 3 anos atrás, aonde eu tive que diminuir esse meu rebanho por problemas de melhoria de pastagem, por problemas aqui dentro da propriedade, que é da família, de fazer uma relocação de áreas em termos de arrendamento. E hoje eu estou somente com os animais PO. Por quê? Porque a hora que eu consegui reformar minha pastagem, minha estrutura, é muito mais fácil adquirir um rebanho comercial do que eu adquirir um rebanho PO, que eu iniciei em 1990, os POs. Quer dizer, já tem uma longa data de seleção. De seleção. Então, e o Ile-de-France nunca se mostrou improdutivo, nunca se mostrou sem condições de se gerir aqui. Vamos falar assim. Eu já tive outras raças puras aqui e o Ile-de-France sempre caminhando. Espontâneo. E aí eu optei por continuar naquilo que ele me mostrava e que eu gostava. Né? Nós vamos ter a oportunidade daqui a pouco de ir lá conhecer a estrutura de instalações, a estrutura de pastagem. E eu queria exatamente, desse contexto que você vem trabalhando, né, você tem conduzido, em que pese você está trabalhando com rebanho PO, focada na genética, mas você está conduzindo os animais numa estrutura e numa propriedade que o produtor, aquele criador que vier comprar o seu material genético, ele vai levar um animal adaptado a pasto. Eu nunca fiz a divisão, desde o meu rebanho comercial lá atrás, eu nunca fiz divisão de PO e comum. As ovelhas PO juntas com as comuns, a estação de monta em separado, claro, porque eu tinha que ter o controle, mas na hora de parir junto, o manejo de mamada controlada que eu implantei não é desde o começo, faz uns 15 anos, juntos, desmama junto. Inclusive, eu era muito criticado pelos amigos. Falavam, rapaz, você tem que... Você vinha conhecer meu rebanho aqui, eu falava,
aquilo de tinta verde é comum e tinta vermelha é PO. Não, rapaz, tem que ter um setor só de PO. Eu falei, não, aqui é tudo Tem junto. que andar junto, né? Por quê? 90% do que a Chico Borborema coloca no mercado são reprodutores borregos para trabalhar rebanhos comerciais. Rebanho solto, rebanho na chuva. É a realidade do, É a do realidade do produtor, né? mercado. Depois de uns anos, quando eu voltei aos meus olhos para começar a participar de exposição, eu fui mordido pelo mosquitinho, o que eu faço? Eu tiro uma parte desses animais Claro. e levo numa condição melhor. Claro, até porque tem que ter essa preparação para Claro. um evento de julgamento, exposição. Você não é vai num normal, curso né? de Miss, É. uma moça descabelada, toda manchada de terra, de borracha, né? É verdade. Você tem que fazer Dá uma aquilo. preparada no bicho. Mas sempre foi o quê? Não chega a 10% do que eu separo para a pista. O restante do rebanho está totalmente a pasto, Totalmente. numa condição. Quem compra aqui o reprodutor, eu tenho clientes em Nobres, eu tenho cliente em Cárceres, eu tenho cliente em Dormentes, daí eu tenho cliente no Piauí, eu tenho cliente no Maranhão, Minas, São Paulo, vários. Aqui no Pontal do Paranapanema, eu tenho cliente que, está na hora de repor o cordeiro, né? Então a gente sempre trabalhou isso. É uma coisa que eu aprendi lá no Rio Grande do Sul, quando a gente comprava animais, um trabalho que eu fazia junto com o professor Edson, da Unesp, comprava reprodutores para distribuir aqui na Café Noel. É importante a gente falar disso, porque muitas vezes o produtor de genética, né, por razões diversas, seja por tamanho de área, ou seja por condição de criação, alguns deles têm, às vezes, uma preparação de um reprodutor que não é a realidade do criador a campo. E o produtor que leva esse animal sem ter um conhecimento prévio, né, de adaptar ou de levar esse animal para essa condição de campo, às vezes ele não tem sucesso com aquele animal por conta dessas condições diferentes. Exatamente. Né? Então é importante que o criador que está comprando genética tenha a oportunidade de conhecer a realidade daquela cabana que ele está buscando e, se necessário, fazer adaptação para a realidade dele. Né? Não tenha dúvida. E uma coisa muito importante, assim, eu não vendo aqui, nunca vendi, apesar do meu rebanho comercial ser padrão Ile de France, eu nunca vendi nenhum animal que não seja registrado, que passou pelo crivo do técnico, avaliado, testículo, padrão racial, aprumo e tal. Então não tem aquele, não, eu tenho um bichinho aqui que é Ile de France, mas não é registrado. Eu nunca vendi isso, porque com certeza o ganho genético que esse produtor vai ter na heterose, no seu cordeiro para o abate, não é o mesmo do que aquele animal selecionado, com 5 gerações de puro, bem avaliados. Isso é muito importante, né? É verdade. Então, você tem um bichinho baratinho para me vender como reprodutor? Não, baratinho não tem. Até aproveitando aqui a sua fala, né, e importante a gente destacar, eu sempre tenho procurado falar isso, não canso de falar e não quero ser repetitivo, mas sempre enfatizando isso, a importância de o criador comercial comprar reprodutores PO. Como é que você vê isso na ovinocultura em especial? Luciano, há 20 anos atrás, nós vendíamos um borrego para reprodução ao custo de 12 cordeiros para abate. Era o custo do reprodutor, de 10 a 12. Era a relação de troca. A relação de troca, 10 a 12. Hoje essa relação está 4. 4, 5. Está acessível a qualquer criador, né? Um criador de 20 matrizes, que vai ter aí, se ele tiver um índice de gêmea, né, de prolificidade de 120%, que não é difícil, e mortalidade de 5%, ele vai ter 11, 12 cordeiros, né? Não mais, desculpa, 20, vai ter 30 nascimentos, que morra, ele vai ter uns 15, 16 animais, 26 animais. Você pega metade macho. 5 machos, pagou o reprodutor. 35 quilos de peso vivo, pagou esse reprodutor. Ainda sobrou as borregas, mais um pouco de machinho. Mais o ano seguinte. E a vida útil do reprodutor da fazenda. Exatamente. Então, infelizmente, o reprodutor não foi valorizado como o resto da cadeia produtiva. De toda sorte, né, é importante a gente mostrar que hoje está disponível e está acessível a qualquer produtor essa genética. Né? Quer dizer, o produtor só não compra animais PO se ele não quiser. Esse é um trabalho que a Associação Brasileira, a ARCO, né,
ela se primou nisso, hoje é tudo online, é eletrônico, a velocidade de informações, você vai numa propriedade, eu te ofereço um animal puro, você vai no teu celular ali, acessa esse animal, vê se ele está apto, quem que é o pai, quem que é a mãe, Que tá lá, qual que é a a idade, tatuagem está no animal ali. né? Aí você tem que ir no animal, ver se realmente as tatuagens estão nas orelhas, para ele ser realmente considerado PO. Então essas informações hoje são muito rápidas e é muito acessível. É verdade. E o trabalho que nós, selecionadores, fazemos é um trabalho de formiguinha. E é um trabalho de longo prazo, né? Porque cada época você vai, ou para cada período, você vai selecionando características zootécnicas que nem sempre ao selecionar uma, você aprimora uma outra. Exatamente. Às vezes você até regride alguma outra que é de importância. E a né? própria raça está em evolução, Claro. se discute padrão. Que o Ile de France, por exemplo, era uma raça que há 10 anos atrás, animais de 150 quilos, ovelha de 120, aqueles que gostavam de bicho grande, né? Esse que eu quero, olha que baita animal. A gente observou que esses animais não são funcionais. Claro, né? verdade. Então, hoje existe um trabalho de diminuir o tamanho, não para ser um animal muito baixo, Claro. mas diminuir o animal adulto de 100 quilos, 110 quilos, as fêmeas de 80 e tal, que esse animal aguenta a pastagem, aguenta caminhar, aguenta correr atrás das ovelhas que estão no cio. E que é um animal que se paga, né? Ele é compatível, lembrando que a alimentação tem um custo, né, dentro da produção, um custo razoável, um animal que come proporcional ao tamanho, mas dadas as características dele de prolificidade, né, de ganho de peso, de rusticidade, etc., é um animal que se paga tranquilamente. Né? Eu, nesses anos todos, eu consegui alcançar aqui na fazenda com uma nutrição que eu acho moderada para baixo, né? Eu tenho 90% do meu pastagem é braquiária de cumes, né? Hoje eu tenho meus índices já há 3 anos de 142 a 145% de prolificidade. Praticamente metade do rebanho parindo partos múltiplos, né? Exatamente. E aí que a gente trabalha quilos de cordeiro desmamado, quilo de cordeiro produzido. Isso é uma coisa que a gente busca. É fundamental, sempre. Né? Quando eu compro genética de fora, eu vejo se o reprodutor que eu gostei é parto duplo, eu fico muito mais feliz. Agora, eu adquiri um cordeiro, é parto triplo. Né? Você quer parto triplo na fazenda? Eu nem sei se eu quero, eu não estou preparado para ter. Eu tenho ovelhas que dão parto triplo. Você tem que ajudar na mamadeira, você tem que ter esse manejo. Mas isso daí a culpa não é dela, é minha. Claro, lógico, tem que preparar ela tem que tomar conta da prole, né? Exatamente. Vou falando aqui desse trabalho, para conhecermos mais detalhes aqui, Fazenda Borborema, Chico Fernandes, Ile de France. Vamos lá? Para ver esse trabalho? Vamos lá ver. Vamos ver agora instalações, vamos ver o manejo que é feito aqui, vamos ver a parte de pastagem e conhecer detalhes aqui da raça Ile de France, aqui no município de São Manuel. Ô, Luciano, aqui nós temos um trabalho que o Josafat está fazendo, ele que faz, é a avaliação da mucosa, o método Famacha, né? Até eu brinco que aqui é o Famachico, porque a gente já tem uma certa experiência quando o rebanho vem do pasto e tal, a gente consegue observar algum animal mais debilitado. Quando ele decide que o animal tem que tomar vermífugo, ele ou eu, a gente juntos aqui, aí nós colocamos na nossa planilha de campo, nós localizamos o animal e aí a gente anota aqui a data da verificação. É fundamental esse monitoramento e acompanhamento, né? Porque depois de uma semana a gente vai observar o animal novamente. Se a mucosa não está de acordo, a gente sabe que ainda não se recuperou totalmente daquela vermifugação, né? Perfeito. E aí a gente utiliza aqui o tronco, o meu tronco aqui, são 3 divisões efetivas, né? Aqui vai onde está o Josafá, à direita e esquerda, e esse aqui é de acesso que até serve, por exemplo, na ultrassonografia, na inseminação, a gente usa esse portão. E isso aqui é uma facilidade, porque um brete sem divisão perde muito a funcionalidade. Tá? Fica muito prático, né? É muito prático, né? É muito prático. Você imagina pedir para o Josafá, vai lá, pega aquela ovelha número 111,50. Então a gente tem esse trabalho. Facilitou muito, quer dizer, o brete que tem esse portão, né, com essa curvatura. Pelo menos 2 divisórias você tem que ter no tronco. Aqui nós temos 4 divisórias e ainda aqui separa para a balança e ali para o pé de luva.
Quer dizer, é uma instalação, como a gente pode perceber aqui, é simples, mas muito funcional, bem dimensionada, né, e que facilita esse manejo, né? Tem Sim. que ter facilidade do manejo. Né? Nós optamos pelo pé de dilúvio fora do tronco de manejo, porque você não utiliza a cauda para momentos que não sejam interessantes. Claro, nem sempre né? você vai precisar passar, Nem não. sempre, Né? e não suja a cauda, né? A cauda com o remédio. Então a gente vê aqui a facilidade dos animais que estão aqui na seringa, né? O Josafá colocando já os animais aqui novamente, mais uma parte do lote aqui no tronco e vem manejando, olhando os animais para verificar. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está fazendo aqui uma simulação do FAMACH para mostrar a facilidade do manejo. E aí a facilidade do trabalho ergonômico, né? Quer dizer, trabalha em pé, numa posição adequada, os animais contidos, né? Sim. E olha a rapidez que você faz no lote, né? Agora imagine se fosse pegar um por um no braço, dentro do curral, né, para você poder olhar o FAMACH, né? Quer dizer, olha o tempo aqui, nós pegamos aqui 2, 4, 6 ovelhas, rapidinho passou e fez aqui a inspeção dos animais, facilitando. E aí, no caso, fico demonstrando ali a separação por lotes, jogando aí os lotes de acordo com aquilo que for o manejo do dia, pode estar por um lado do brete, do curral, ou do outro lado do curral, passando os animais para cá. E sempre o cachorro empurrando. Sim, nós estamos com a Bodecó tá lá, que tinha lá no fundo, né? Só acompanhando aí o comando aí na seringa, passando os animais. Então você, produtor, que está acompanhando, vendo o dia a dia de uma propriedade de ovinocultura, é você entender esse processo e a importância dessas instalações para que haja um manejo adequado na sua propriedade. Bom, Josafá, nós vamos ter a oportunidade de ver na prática aqui a marcação, né, de ovelhas aqui, utilizando aí esse jogo de números, né, que é feito. É uma prática bastante simples, né, Josafá? Sim, sim. Aqui a gente tem o hábito de fazer essa numeração uma semana após a tosquia. Os números são mais ou menos 7 centímetros nas ovelhas adultas. Aí a gente vem aqui, ó. Uma vez utilizada, a marcação já está ali no animal. E é importante, né, Chico? Facilidade do manejo, utilizar aí o jogo de... Na verdade, eu estou segurando só porque nós estamos aqui gravando. Claro, não há necessidade porque na de você prática ter uma eu até... outra pessoa, você enche o tronco e essa numeração é importantíssima. Principalmente quando você tem um rebanho a campo, que de longe Você já observa identifica, né? um problema no animal, você sabe qual que é o problema. E Imagina nesse... aqui, fala, tem uma ovelha lá que eu acho que está bichada. Pô, qual que é a ovelha, né? E até é importante para quem está acompanhando também, essa numeração aqui, ela tem uma sequência em função do controle que você faz aqui na propriedade, né? Quer dizer, existe uma sequência numérica, até mesmo nós estamos tratando aqui do rebanho PO, esse mesmo número que está aqui no animal também está na tatuagem, é isso? Está na tatuagem e no registro. Mas quando tem o rebanho comercial como eu tinha, era uma sequência comercial. Eu uso o nascimento. Né? O ano que vem vai seguindo a sequência. Né? Tá. E no PO, então, nem se fala. Essa é a sistemática mesmo. E aí a importância do controle zootécnico, né? Através, primeiro passo, né, a numeração dos animais. Uma vez os animais identificados, você começa a ter todo o histórico do animal daquilo que está se fazendo. Nascimentos, controles, né, de vermifugação, vacinações, filho de quem, de pai, né, e por aí vai, né? Eu tenho um programa um programa comercial no meu computador, né? Mas eu, como ainda sou daquela época, né? E o importante, o Josafá tem acesso a isso. Sim, então aqui claro. Nós temos uma planilha com todas as informações. E quando a gente observa a parte de cordeiros, a mesma coisa. Essa aqui é a geração 2024. Então a gente tem todo o peso ao nascer, peso ao desmame, e assim a gente vai anotando tudo relacionado a esses animais. Quer dizer, gerenciar com base em dados, não de achismo, né, Chico? Quer dizer, informação para tomar decisão, né? Exatamente. A gente está vendo aí mais um lote aqui no brete de manejo. No caso aqui, a gente teve a oportunidade de mostrar, né, essa prática da numeração dos animais e que vão ser conduzidos aí de volta lá para os piquetes conforme separação aí dessa facilidade aqui do brete de manejo, como o Chico chamava a atenção. Você pode conduzir os animais aqui para a balança, se for o caso, né, ou passando no pé de luva, né, e separando para os diversos piquetes
e áreas aqui do curral. Planejamento, organização, né, e facilidade das instalações para o dia a dia do rebanho. Senhor Safá, nós vamos ter a oportunidade de fazer uma demonstração aqui agora, né, bastante peculiar, interessante. Né? Aliás, quem está acompanhando a Expedição Bem Brasil aqui, você já pensou em utilizar pneu para fazer casco? Né? Você deve estar se perguntando aí, usar pneu para fazer casco? Como usar, né? É onde que entra o pneu nessa história? Fala um pouco para a gente disso, Josafá. Então, aqui pegamos essa ideia e utilizamos ela para acomodar o animal na hora que ele fica mais sentado lá, né? Ele fica mais confortável. Eu vou pegar aqui e demonstrar como é que a gente costuma fazer. Nós vamos ver que essa ovelha que está aqui nesse espaço aqui, né, no espaço aqui Aí eu da pego, seringa. eu pego ela aqui, ó, só ajusto o pneu e deito ela em cima. Ó, aqui ela está acomodada aqui, ó. Já não vai movimentar, mas já facilita o seu trabalho aí. Exatamente, aqui eu já vou ter menos esforço em segurar ela aqui, em conter ela nessa posição. E aí eu faço, aqui não tem muito o que tirar, porque ela foi casqueada. Você já mantém o casco sempre? Isso, há pouco tempo. Então, deixa eu dar aquela aparelhada. A facilidade realmente, o animal fica totalmente contido, né, Josafá? Exatamente, aqui ó, você pode ver, eu tô apenas segurando o casco dela aqui. Ó. É só para posicionar o seu trabalho em si, né? Não fica tão baixo, ela fica um pouco elevada do chão, dá um conforto melhor para a coluna. É verdade, né? É uma coisa você pegar aqui um animal para fazer, agora você pegar aí 20, 30, 100 animais para fazer. Exatamente. Se não tiver essa facilidade, no final do dia a coluna velha. Eu achei muito melhor aqui do que você deitar ela apenas no chão. Com certeza. Aí, nós estamos vendo aí a praticidade, né? A rapidez, a praticidade, né? Deixa eu só mostrando para a gente aqui o animal que veio aí utilizando, né, a estrutura aqui de um pneu, né? Próximo aqui a uma bancada onde mantém, né, também aqui a tesoura, algum tipo de produto veterinário, se precisar fazer curar os animais e tal. Fez o casco, conduziu os animais, já soltou. Bastante prático, né, prático, rápido e eficaz, né? Perfeito. Estamos vendo aqui o manejo aqui prático, mostrando para vocês, fazendo uma demonstração, Fazenda Borborema, aqui no município de São Manuel, no estado de São Paulo. Pô, Chico, nós estávamos lá vendo os animais à lida no curral, né? Você gentilmente fez aqui, hoje mudou um pouco o dia a dia aqui para a gente ter a oportunidade de ver. Mas o interessante da ovinocultura aqui no seu caso, você fazendo a ovinocultura a pasto, nós estamos vendo o lote aí de matriz, sendo conduzida lá pelo Josafá, também com o Border Collie. E você fez aqui um corredor central com os piquetes laterais aqui, quer dizer, você conduz o animal de acordo com a necessidade para qual piquete vai, não é isso? Exatamente. E o uso do cachorro possibilita isso. Por exemplo, no caso, se nós não tivéssemos aqui, o Josafá estaria aqui, o cachorro dele trazendo o rebanho, e ele então facilmente conduzindo passaria. Essa é a filosofia, é o cachorro, o rebanho e o condutor, né? O condutor. Porque senão não teria nem porquê, né? O rebanho não sabe abrir porteira. E nós estamos vendo aí então a condução, né, desse lote de matriz, que nós estamos vendo agora manejar no curral, conduzido aqui, né, pelo Border Collie, junto com o Josafá, que vai para esse piquete aqui. Ovinocultura eficiente, utilizando as ferramentas adequadas, manejo
dos piquetes com corredor central, facilitando o dia a dia do produtor. É isso que nós vamos ver aqui no dia a dia, aqui fazendo Borborema, aqui em São Manuel, no estado de São Paulo. Bom, Chico, falando aqui de parcerias e de estratégia, né? Nós estamos aqui hoje com o Dr. Danilo, um parceiro seu, que eu queria que você falasse um pouco dessa parceria. Nós vamos ter oportunidade, inclusive, daqui a pouco, de ver, né, animais exemplares, já fruto dessa parceria que vocês estão desenvolvendo. Que parceria é essa? Como é que ela começou? Bom, o Danilo eu já conheço há muito tempo, eu fui o técnico dele e do pai dele, técnico de registro, e ele depois, formado em veterinária, fazendo mestrado e doutorado aqui em Botucatu, eu e ele se acertamos para ser o meu veterinário aqui na propriedade. Ok. 2008, né, Danilo? 2008, agosto de 2008. 2008. Aí ele começou como veterinário e sempre me ajudando, sempre viajando comigo, vamos ver bicho ali junto, e aí... Há 2 anos, acho que a mosquinha... Picou ele tinha eliminado a mosquinha, porque parou de criar lá o piraju, e aí eu queria ele que conte aí por que ele está comigo aqui na criação, né? Daí você fez veterinário, né? Já desde a época da faculdade, da universidade, já começou aí a paixão pela ovinocultura ou despertou depois? Não, foi despertado na faculdade. Eu fiz o estadual de Londrina, tive a oportunidade de no estágio, começar a trabalhar com ovelhas, e dali para cá eu acabei desenvolvendo esse gosto aí pela ovinocultura. Você veio criar que raça no início aqui no estado de São Paulo? No início eu vim criar a raça Santa Inês. Santa Inês? Cheguei até a fazer gerações de PO. Ok. O Chico era meu técnico. E em virtude de mestrado, doutorado, outros compromissos, não poder estar tão perto da atividade, a gente acabou encerrando aquela criação, e depois de algum tempo, agora, há 2 anos atrás, eu voltei a criar, agora dessa vez a raça Ile de France, e os grandes incentivadores meus, o primeiro foi o Chico, né? Acompanhando a criação dele desde 2008, vendo as qualidades. Minha esposa aprendeu a comer Ile de France, né? Ela não comia carneiro, ela começou a comer carneiro com Ile de France. Isso então, tudo foi estratégia, Chico? Pegar pela boca. Pela boca. E aí a gente desenvolveu essa parceria, querendo buscar uma genética diferente. Um outro incentivador meu foi o Luiz Alfredo Horn, de Vacaria, também me vendeu algumas fêmeas para mim começar o meu plantel, junto com a Chico Borborema. Eu também adquiri alguns animais, e começou essa ideia de trabalhar a genética pensando na raça. Vocês têm focado aqui, a gente vai ter a oportunidade de ver daqui a pouco o padrão racial, conhecer um pouco mais da raça Ile de France, mas o foco de vocês é trabalhar a genética para vender matrizes reprodutores para novos criadores no mercado, né? Sim. O que vocês destacariam desse trabalho que vocês estão desenvolvendo? Que diferencial tem esse projeto de vocês, porque vocês já conhecem, né, e daquilo que vocês já vem conhecendo ao longo do tempo? Olha, nós aqui na propriedade, toda a parte zootécnica, a obtenção de dados zootécnicos sempre foi feito, sempre. Peso ao nascer, peso ao desmame, peso a cada 30 dias. É uma rotina. É uma rotina. Aí, com 3 anos atrás, a Associação Brasileira do Ile de France foi a primeira associação, como associação, a implantar um programa de melhoramento genético. Nós vimos essa deixa, que é uma coisa muito importante, sem dúvida, e a gente já está acostumado a fazer essas mensurações. Com isso, o Danilo conseguiu, primeiramente no meu rebanho, depois ele começou e se incentivou, viu os resultados e começou a criar também as práticas de inseminação artificial. Nós somos obrigados, são 17 rebanhos de Ile de France trabalhando nesse programa. Perfeito. Nós temos que cruzar o rebanho, né, Dani? Isso. O mesmo sangue que eu estou usando aqui, parcialmente, tem que ter outros criadores usando para nós cruzarmos o rebanho. Esse é um trabalho que tirar o meio ambiente dos dados zootécnicos, né? Nós aqui criamos numa condição mais de pastagem, de repente tem outro criador lá no Rio Grande do Sul com pastagem de inverno, outro criador mais confinado. Esse cruzamento de rebanhos tira o manejo do rebanho e o meio ambiente da influência dos índices. Isso aí é importante. Esses dados aí, o que é a intenção? É a gente chegar na tão famosa DEP. Começar a trazer para os produtores que querem adquirir genética, animais que tenham a DEP que eles querem. Eles não vão olhar só o fenótipo do animal, vão olhar também
os índices das Quer DEPs. dizer, quando você comprar um reprodutor, você sabe o que ele vai transmitir para os Transmitir, descendentes, né? Exatamente. Aliás, eu queria até aproveitar o gancho da sua fala, doutor Danilo. Eu participo de alguns grupos do WhatsApp aí, que a expedição me deu essa oportunidade de conhecer amigos por esse Brasil afora via internet, essa facilidade. E muitas vezes, quando a gente vai discutir nos grupos, ou surgem, né, debates, temos um grupo de discussão de melhoramento genético, alguns profissionais, médicos veterinários ou tecnistas, têm questionado isso, que muitas vezes o processo de seleção não está focado em DEP, não está focado em índice de herdabilidade. Esse é um trabalho que vocês vêm fazendo já com muita pressão nesse sentido, né? Trabalho pioneiro da raça Ile-de-France, para realmente tentar trazer esses dados, o que não é fácil. Com certeza. Porque, se imagina, a gente tem 17 cabanhas, a gente precisa pegar todos esses dados, compilar esses dados, trabalhar esses dados, para tentar trazer essa resposta para o produtor. Quer dizer, a oportunidade que o produtor vai ter ao comprar reprodutores, entender que ele está levando naquele reprodutor características focadas naquilo que ele quer. Que ele Né? deseja. Como é que você... E é um programa de uma empresa que trabalha com o Hereford, quer dizer, tem uma larga experiência na análise desses dados, então Uhum. isso dá uma credibilidade Sem enorme. dúvida, sem dúvida. Né? E a gente sabe de criadores que estão fazendo programa de melhoramento genético na criação, Uhum. nele. Sim. Perfeito. Só que esse é um de rebanho. Quer dizer, você Então, tem de nós fato uma estamos amostragem maior aí, do rebanho. com universos diferentes, né? Como é que vocês veem o horizonte de tempo nisso? Quando que vocês acham que dentro desse trabalho, já sabendo, até porque a ovelha tem um ciclo mais curto, né? Vocês acreditam que nós vamos começar a ter resultados práticos para ter lá na frente já a venda do reprodutor com essas informações? Daqui a quanto tempo? Olha, nós aqui, nós temos 2 avaliações para o programa de melhoramento. Ao nascer e agora com 8, 9, até 10 meses. Tá? Então, eu já tenho 2 anos de análise, né, que a empresa está segurando esse ano para nos dar já um resultado. Então, eu acredito que no final, do meio para frente desse ano, os nossos animais já estarão com a avaliação feita. Quer dizer, ao vender o reprodutor, já segue junto com as informações, que vocês estão trabalhando. Ah, sim, isso As é outras importante. cabanhas estão na mesma velocidade ou Não, está padronizado? tem cabanha, na verdade, nessa nova empresa foi a estação de monta passada, Uhum. né, 23. Então, 24 agora é a segunda, no final eles vão ter. Agora, os primeiros que entraram foram 7, que entraram já tem 3 anos de Já está avaliação. com o estoque maior. Eu quero aproveitar esse bate-papo aqui, nós estamos aqui com 2 zootecnistas, um veterinário, né? Mas selecionadores da raça Ile-de-France, um zootecnista e um veterinário. Eu queria, na visão de vocês, como criadores, como selecionadores, como técnicos da área, como é que vocês estão vendo a raça Ile-de-France e como é que vocês estão vendo a ovinocultura focada na produção de cordeiro? Bom, na minha opinião, a ovinocultura hoje ela quer uma carcaça de qualidade, o consumidor pede isso. E hoje eu enxergo isso no Ile-de-France. Eu acho que o Ile-de-France ele tem um acabamento bom de carcaça, ele tem uma precocidade, ele tem um marmoreio. Então, eu acho que a raça Ile-de-France está no caminho certo. Ela está arrumando para esse tipo de animal. Eu Sim. concordo com o Danilo, claro, e acredito que nós não estejamos aqui no Sudeste, no Paraná, Paraná também, mas Sudeste, a raça não está mais implementada por falta de marketing, por falta Divulgação mesmo de da divulgação. raça, Né? Hoje é uma raça que, com certeza, eu posso dizer que a oferta é menor que a demanda. Entendi. Então, tem muito mais gente procurando IRI do que gente vendendo IRI. Uhum. E aí é uma acomodação natural, né? Eu vou gastar com isso se eu não tenho Se eu estou vendendo, tudo, bem. Verdade. Então, nós estamos dentro da BCIF, né? Eu sou vice-presidente lá, nós estamos mudando isso para que tenha a visibilidade. Raça, religião e futebol, todo mundo tem a sua, né? E aí vem aquela celeuma, aquela polêmica de sempre, todo mundo quer Assim. divulgar a raça, mas a gente vê que também existe um bom grupo de criadores preocupado com resultados, né, daquele propósito, por exemplo, produção de carne. Como é que vocês veem essa possibilidade dessa heterose do Ile-de-France com outras raças, dos cruzamentos, produzindo animais precoces, com bom desenvolvimento, né, de carcaça, com produção de musculatura, de carne efetivamente? Onde é que o Ile-de-France entra nessa briga? Com certeza, né? Não é, na minha opinião, com certeza,
o Willy vai levar a esse cruzamento, a esse tricross e tal, maciez, marmoreio, volume de musculatura, né, e sabor. A gente tem aqui em São Paulo... Ele é o futuro. Você viu que a briga é boa, né? Mas é importante. Vai com a briga. Eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de visitar, né, Brasil afora, o 4º estado que nós estamos passando, e a gente tem visto a preocupação do produtor em ter resultado. É balança o que manda, e obviamente cada qual defende a sua raça, dentro da sua característica, da sua realidade de propriedade, mas o fato é que nós temos essa opção, essa variabilidade, né, que permite. Exatamente. Mas aí, Chico, até aproveitando essa sua fala, aqui a Associação Paulista dos Criadores de Ovinos, ASPACO, esse ano completou 24 anos, 23 anos, se não me engano, do Campeonato Cordeiro Paulista, né, que é um trabalho, aliás, diga-se passagem, parabéns aí, né, à ASPACO, por esse trabalho de trazer os produtores para uma competição saudável, uma competição não de raças, mas uma competição de qualidade de carcaça, de ganho de peso, mostrando aí os cruzamentos diversos e tal. E dentro desses 23 anos aí, o Willy Defrance sempre ficou no pódio, né? Olha, eu estou enganado. Não, então, eu participo de todas. Uhum. Inclusive, esses últimos 2 anos que eu vendi meu rebanho comercial, que era a menina dos meus olhos, para competir no CCP, eu levei nesses últimos 2 anos cordeiros puros, parto duplo, gêmeo, um de mamadeira, porque eu faço questão de participar no CCP, eu não faço questão de despontar, eu quero participar, porque eu acho que todo criador tem que incentivar a associação. É um fato. Esse campeonato é o único nas Américas. Exatamente. É uma amostra maravilhosa e tem que largar o ego de lado. Claro. Não, então fazem 2 anos que eu estou lá no fundo do CCP, mas eu tenho aí troféus, sempre nossos parceiros, o Willy, nesses anos, sempre teve do 5º para frente. Inclusive com cruzamento, né? Cruzamento com Texas, cruzamento com drop, white drop. Que é a grande maioria, porque o PO, só eu levei esses 2 anos no fundo do meu rebanho. Né? Porque também é querer demais pegar um macho bom PO e levar para... E é interessante lá do Campeonato Cordeiro Paulista que nós temos 2 momentos de avaliação. Um momento de ganho de peso, que é o momento que os animais entram e ficam até o final do confinamento. Sim. E depois a avaliação de carcaça, né? O que vocês têm percebido nesse campeonato com a raça Willy Defrance, nessas 2 situações, tanto o ganho de peso quanto a avaliação de carcaça? Eu acho que o ganho de peso, o Willy sempre esteve despontando bem. Com bom resultado o ganho de peso. A avaliação de carcaça, eu preciso analisar, eu mesmo não tenho decorado isso, né? Mas eu sei que o Willy já ganhou desses 24 campeonatos, ou ganho de peso ou total, eu acho que uns 8, 9 o Willy levou. Mas eu tenho aí 4 na prateleira. Mas essa sua pergunta é interessante, porque não adianta uma raça só despontar no ganho de peso, só ter uma padronização de carcaça e ela não ser da excelência que precisa ser. O campeonato, ele junta todos esses fatores e que, quando consolida, ele vai dar o campeão. Então, uma carcaça mais homogênea, dentro do padrão, é a que vai ganhar. De repente, não é o animal que ganhou muito, teve um maior ganho de peso. Claro, entendeu? É o conjunto, né? E aí, é isso que eu falo para você. O Willy está agregando esses fatores, porque para ele estar sempre nas cabeças, ele está conseguindo uma padronização. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande mérito da raça aí dentro desse campeonato. Para a gente ter a oportunidade agora de ir lá conhecer o padrão da raça Willy Defrance, conhecer o trabalho dos 2 selecionadores, antes de ir para lá, eu queria fazer uma provocação aqui, exatamente dentro desse contexto que a gente está falando. Como é que vocês estão vendo o crescimento? Nós tivemos no estado de São Paulo momentos diferentes da ovinocultura. Nós tivemos aí momentos em que a ASPACO veio ao longo também uma associação já com mais de 50 anos de existência, desde a sua fundação. Nós tivemos um momento da FEINCO, que foi uma euforia da ovinocultura nacional, né, com a exposição, com o trabalho que São Paulo, de certa forma, despontou nisso. Depois um momento de uma acomodação, vamos dizer assim. Que momento vocês estão vendo da ovinocultura em São Paulo e como é que vocês estão vendo a ovinocultura nacional? Depois teve um boom, né, principalmente nessa época da FEINCO, muita gente entrou sem conhecimento, achando que era fácil criar, e ovinocultura demanda alguns detalhes técnicos que, se você não se atentar, você vai ter muito prejuízo. Então, é normal que esse declínio tenha acontecido. Mas eu acho que hoje, os criadores que ficaram, os novos que estão entrando, eu acho que já tem uma posição mais solidificada, um conhecimento um pouco melhor. É lógico, tem sempre a agregar, mas dá a impressão que o pessoal já está entrando mais pé no chão. E essa criação
essa ovinocultura hoje parece, em São Paulo, ela já está ascendente, mas com o pé no chão. Então, ela tem mais equilíbrio. O pessoal com mais profissionalismo aí na Mais atividade? profissionalismo. Você tem essa Porque visão, Chico? não dá para chegar e investir e Sim, de qualquer jeito claro. perder dinheiro, né? Acho que teve muita gente que perdeu e agora eu acho que estão entrando mais consciente. E nós temos aqui em São Paulo uma característica que é o valor da terra, o valor Sim. bruto da terra. Hoje nós temos, antigamente, há 20 anos atrás, você não falava em plantar soja aqui na minha fazenda, na fazenda da minha família, aqui nessa região. E hoje as rotações de cultura de cana é com soja. É verdade. Né? Eucalipto, essa nossa região aqui no raio de 200 quilômetros daqui, existe uma empresa que está plantando eucalipto, vindo pagar grandes valores por hectare, arrendamento, né? Então, a ovinocultura, aquela ovinocultura de extensão de 2, 3 mil ovelhas, que o cara ia pegar lá seus 100 hectares e colocar, eu não acredito mais por esse fator. Cuja oportunidade da terra aqui, né? Exatamente. Agora, o que nós estamos observando são criadores com mais dedicação, mais eficiência, Sim. mais pé no chão, colocando altas lotações em áreas menores que em volta da casa. Aqui a Fazenda Borborema é bem isso. Nós temos 50 hectares de área em volta daqui da construção, metade está arrendado para uma pecuária de leite, o cara pagando arrendamento muito bom, quase compatível com o que a cana paga, e os outros 20 e poucos hectares, eu estou pagando arrendamento para a minha família. Claro, não nessa proporção, né? Mas assim, realmente a gente está criando ovinos aqui na volta. E tem condições de, em 20 hectares hoje, colocar 300, 350 ovelhas. Perfeito. Foi o que aconteceu na Chico Borborema. Eu tive que reduzir meu rebanho para investir nas pastagens, melhorar a condição de pastagem, para que eu possa... Porque antes as minhas pastagens estavam ficando degradadas e eu tinha que pôr no coxo o rebanho. Aí a regeneração não já vai lá embaixo. Bom, falando aqui desse trabalho de seleção, 2 criadores, 2 referências aqui no Ile-de-France. Vamos lá para conhecer esse trabalho, conhecer o padrão racial do trabalho. Vamos embora. Você que está nos acompanhando, vem conosco para conhecermos aqui o trabalho da seleção genética do Ile-de-France, aqui no município de São Manuel, no estado de São Paulo.